E aí, meus mano, aqui quem fala é o Psico, e hoje a gente tá aqui pra um tier list dos personagens de Wakfu. Trouxe esse tier list aqui, vai ser meio memes esse tier list meu, porque eu não sei muito bem fazer isso, mas eu vou falar por experiência própria de cada personagem aqui que eu já joguei. Começando aqui, eu vou deixar aqui do lado aqui as coisas que os níveis aqui, porque eu não sei fazer a parada lá para colocar classe por classe. E eu vou colocando aqui em cima da classe as coisas de dificuldade e o nível da lista aqui deles. Começando aqui pelo Kran, que é uma classe focada em distância, tem corpo a corpo, porém o foco dele é distância. E uma classe complicada de jogar. É uma classe da hora, dá para você tirar um bom dano ali e sobreviver bastante. O problema é que ele não tem tanta, como que fala? Tanta versatilidade, ele é mais focado em uma coisa só e fazer uma coisa só. A cura do Kran é boa, consideravelmente boa, porque é cura com dano, só que ele deixa a desejar na farm de shield e nas outras coisas. Só no dano e um pouquinho da cura que ele é bom. Ele não serve de suporte, serve mais para dano fixo. E ele vai colocar aqui no mais ou menos. Dá para usar, jogar solo, porém não é a classe ideal para fazer isso. Próximo aqui vai ser o Eka Flip. A Eka Flip é uma classe muito versátil, tendo habilidades de cura, tanque, suporte e dano, sendo uma classe muito completa, tendo várias habilidades tanto de cura como para dar dano e para tancar. Eka Flip se dá muito bem em PT, também se dá muito bem no jogo solo, podendo dar um suporte gigantesco para PT e dar um dano assim, potencial para acabar até com certos bosses. O problema do Eka Flip é que ele é muito complicado, ele depende de muita coisa para dar certo. O Eka Flip tem a mecânica das cartas e acaba se tornando uma classe meio nem lá nem cá, que você quer jogar, é uma classe boa, porém você não entende nada, você não sabe o que ela está fazendo. Às vezes você faz coisa boa, às vezes você faz coisa ruim, isso vai depender do seu tempo de jogo com o Eka Flip. A gente vai deixar ele aqui no mediano, é uma classe boa entre si, já é melhor do que o Kran para sobreviver solo em PT e consegue fazer muita coisa aqui, tendo cura e dano. Lembrando aqui, a dificuldade dele é alta em jogar, você tem que ter um PhD em engenharia para jogar com essa classe, então eu aconselho para jogar mais em PT do que solo. Solo é bom, mas é muito complicado para você entender logo de cara. Próximo aqui temos o Sacrier, que é uma classe dano e tanque, com foco em posicionamento também. Uma classe muito forte, extremamente forte. Se você souber usar, você consegue se dar muito bem no jogo. O problema é que o Sacrier é meio... O Sacrier é meio complicado. Ele é uma classe que perde vida com muita facilidade, você não precisa fazer muita coisa para ela perder vida, e uma classe que também demora muito para perder vida, vai depender do seu estilo de jogo. O Sacker se dá bem no jogo em PT, solo ele não é tão bom assim, porque ele precisa de outras pessoas para sobreviver, se você for usar o máximo da classe, lembrando, porque o Sacker, com poucas skills, ele consegue ficar com muita pouca vida, dependendo do seu dano e dependendo de contra quem você está lutando, ela acaba sendo o próprio inimigo dela, porque, por exemplo, ele tem uma skill chamada Punição. A Punição, se você não tiver com o nível máximo de Furor, que é a habilidade do Sacker, quanto mais Furor você tem, mais dano você tem, você vai perder praticamente toda a sua vida vai cair para 20%. E isso é uma coisa muito complicada para jogar solo, já que você tem que tancar e matar. Mas o Sacker tem um bônus que é o shield dele. Ele consegue farmar muito shield, porém acaba se dando mal contra mob veneno, mob que tem dano direto na vida. Por exemplo, um Sacker aqui contra um Kran, o Kran já ganha, porque o Kran consegue ficar mais distância e ter mais como que fala? Mais controle sobre o mapa. Já o Sacker precisa ficar mais no corpo a corpo, não pode ter muita distância do personagem e tem um pouco menos controle do que o Kran. Porém, ele tem um sustain bem maior do que o Kran. Ele pode ficar de longe e ainda tancar. Então o Sacker vai ser médio também. A dificuldade dele não é tão difícil de jogar, se você consegue aprender assim com
2 a 3 dias de jogo assim você já consegue entender bastante sobre a classe. E é uma classe muito forte. Próximo aqui vai ser o Zobal, nosso Masquerader aqui. O Zobal tem um porém, ele é muito forte, ele é extremamente forte, matando até tanque, ele consegue matar tanque com facilidade. O problema é que Zobal é uma classe muito problemática com o clone. O clone é uma habilidade muito forte do Zobal, porém se você bobear com o clone você perde mais do que a metade da vida. Por exemplo, um Zobal contra um Sacred aqui, o Sacred consegue ter mais vantagem sobre o Zobal. Se o Zobal for clone, pior ainda, porque o Sacred consegue bater zona ali. O Zobal já precisa manter uma certa distância ou levar o mob primeiro, porque senão ele acaba indo de arrasta para cima. Mas o Zobal ele é muito forte em todas as habilidades. Ele tanca, ele posiciona, ele dá dano, ele cura, ele revive. Ele tem buff de suporte, você pode buffar toda sua PT se você quiser, apenas trocando de máscara. E é uma classe muito boa. Ele vai ficar aqui no muito bom, porque ele não tem muita dificuldade de usar. É mais no sentido de que máscara usar para qual situação usar. Então, ele é muito bom para isso. Lembrando que eu vou falar um pouco das builds aqui dos bichos. Lembrando que crânio à distância, Eka Flip focado mais no corpo a corpo. O Sacker é corpo a corpo também, focado no corpo a corpo e zona, mas pode ser distância também, que nem o Eka Flip. E o Zobal aqui, ele tem build como o corpo a corpo e costas, que é a mais usada dos personagens, que eles focam no corpo a corpo e costas, já que o Zobal tem habilidade de pegar as costas dos inimigos e fazendo assim, potencializando o dano que ele vai causar no inimigo. Mas tem esse porém do clone, que vai acabar com sua vida se você não souber usar direito. E o clone é meio difícil por causa dos posicionamentos. O posicionamento do clone tem que ser perfeito. Se não for perfeito, não vai dar certo. Mas ele está aqui na lista de muito bom. Então bora aqui pro próximo. O próximo vai ser o nosso Sram. Sram tem a dificuldade mínima de jogar. É uma classe muito fácil para jogar, muito boa. Porém, acaba sendo meio entediante jogar com o Sram, já que você precisa ficar pegando costa do inimigo e é uma coisa muito chata. Você pode sim fazer um Sram que não pega as costas, porém você vai estar cortando a perna do personagem. É tipo colocar um Kran que fica no corpo a corpo e inutilizar o arco do Kran. Não faz sentido você colocar ele no corpo a corpo se ele tem um arco, tá ligado? Mas o Sram pode sim ser um personagem que não precisa pegar as costas para dar dano. O Sram é um ótimo potencial em dano, consegue dar um dano muito bom nos inimigos. Aqui mostra que ele é entrave, porém eu não vejo tanto entrave no Sram assim não. Tem classe que dá um entrave bem melhor do que ele, que acaba tirando mais status do que o Sram. E o Sram é mais uma classe mesmo focada para o dano. Ele tem muito dano, se pegar as costas ele consegue levar em um turno. O problema é isso, se não pegar as costas acabou, cara. Sram pede para muito personagem aqui dessa lista, ele acaba sendo uma classe muito fraca no PVP, porém muito forte para fazer falhas, fazer DG, que boss tem muita vida, e jogar solo, já que ele pode ficar invisível, pode ganhar PM, pode curar, cura muito bem, afinal. Porém, ele não tem tantos buffs assim para PT. O Sram é mais uma classe para jogar solo. Você pegar e começar a jogar solo com o Sram. Então ele vai ser nível aqui mediano, porque não tem tantas habilidades, acaba não sendo uma classe tão divertida e não tem uma versatilidade boa, não consegue ali entrar em um meio termo entre ficar distante e ficar corpo a corpo. Ele não é bom para isso. Vai ser mediano aqui. E as builds do Sram aqui é mais focada em costas. Tem Sram que é zona. Não existe mais zona. Tem Sram que é distância, só que não fica bom. É melhor o corpo a corpo e costa. No nível assim superior, tipo 230 e 200, você pode focar em corpo a corpo, costas e crítico. Porém, você vai perder um pouquinho ali de domínio. Mas você vai ficar bem forte e curar muita coisa. O Zobal aqui também esqueci de falar das builds dele. Ele tem build de distância, tem build de corpo a corpo, tem build de suporte e tanque. Tem várias builds aqui. Próximo aqui vai ser o Cachorrinho. O Cachorrinho é muito forte. Joguei um pouco com ele no Rubilax e gostei muito da classe. Dificuldade não é alta, é bem facinho de jogar com ele. Ele tem habilidade em veneno e
o dano bruto. Esse cachorro aqui dá muito dano bruto, cara. Ele é muito forte no dano, podendo levar certos bosses com muita facilidade. Ele consegue levar boss, sei lá, com 60k de vida em um turno se ele quiser. E dependendo do nível também, né? Não é qualquer Kilorf que faz isso não. Porém, o que deixa a desejar aqui na classe é o sustain. Vai ter muita gente falando, ai, mas ele veneno é imortal praticamente. Cara, ele veneno no PVP. Taca um Kilorf veneno no PVM. Não dá muito certo, porque até dá certo, porém fica muito meia boca. Porque o Kilorf tem que focar em um personagem só para potencializar o dano. Se ele focar em vários personagens, o veneno fica dividido e acaba dando menos dano. Porém é uma classe muito forte. O sustain deixa a desejar muito. Consegue farmar muito shield e curar bastante. Porém é um papel assim que não sei se vale a pena para ele. Porque ele ou ela, não sei qual que vocês estão usando. Mas é uma classe que não te deixa na mão. Tem classe aqui tem um cachorro aqui que consegue se virar muito bem sozinho, já que ele cura e farma shield. Porém é uma classe sem sustain e divertida de jogar. Vai ficar aqui no bom, vai ficar na lista bom aqui. E é isso, as builds aqui que você pode usar para Kilorf é a distância dá certo, só que não fica muito boa. Corpo a corpo fica muito bom, potencializa muito nos danos. E o corpo a corpo costa também dá muito dano e acaba ajudando muito. E também tem um veneno, só que o veneno é aquele nem lá nem cá. Serve para PVP, mas não fica tão bom para PVM. Próximo aqui vai ser o Yopson. Yop é uma classe extremamente forte, tendo a habilidade para curar, autocura, né? Ele não cura. Ah, lembrando que o Kilorf não tem habilidade muito para buffar PT. Ele tem algumas assim, mas é bem pouca. Não vale a pena usar ele como suporte para PT. É melhor dano mesmo ou tanque. Voltando aqui para Yop. O Yop aqui é muito forte, é uma classe extremamente danosa, tem um dano muito bom, conseguindo levar a boss quase igual ao Kilorf, porém demora mais. E é uma classe parruda também, consegue tancar e farmar muito shield. A dificuldade de jogar com ele é bem alta, porque tem que aprender combo, e tem combo que é mais escondido. E se você não souber deixar ali no meio termo os combos ali com as habilidades separadas que não são combo, você não vai conseguir aproveitar a classe. Acaba sendo muito difícil jogar com o Yop. Eu cheguei a jogar com o Yop, fiz até falha, porém não achei aquela coisa de tipo, ah, vai dar certo. Porque é uma classe muito complicada de jogar. Tem um sustain bom, consegue farmar shield e dar dano, porém necessita de outros jogadores para se dar muito bem no mundo aqui do Wakfu, porque o Yop é focado no corpo a corpo. Se vir um mob que só leva dano de distância, o Yop já chora um pouco. E o mob tiver dano, o Yop morre. É só isso mesmo. E o Yop não tem muito buff para PT. Ele consegue buffar com os combos dele, mas é mais uns buff tipo 2 AP. E é perto aqui, não dá para você redirecionar o buff. E acaba sendo uma classe bem controversa aqui. Uma classe forte, porém não tão forte para jogar como suporte em PT. Essa classe aqui é mais para jogar solo ou em PT com foco nele. O suporte vai ter que estar atrás dele. Ele não vai poder dar o suporte que precisa. Por exemplo, se você juntar um Yop, um Sram e um Kilorf, vai ser puro jogo solo aqui. Nenhum desses pessoas aqui que faz a composição dessa PT vai conseguir buffar um ao outro, porque o Yop só dá 2 PM, isso aqui dá 2 PA, 2 PM e buff de dano. É basicamente isso. O Yop eu vou deixar aqui na mediano, porque não dá para sobreviver tão bem solo. Você vai precisar de ajuda para sobreviver, mas é uma classe boa de se jogar. Então vai ser mediano aqui. Próximo aqui vai ser a Eniripsia, que é uma classe que divide opiniões. É uma classe que consegue dar dano, porém ninguém foca nessa parte dela. Ela é uma classe muito forte com dano, podendo dar dano e ter autocura. E uma classe muito forte para tanque. Ela tanca bastante. Se você
pegar e fazer um set bonitinho, você vai conseguir sobreviver muito bem com essa Eneripse aqui. Uma classe que vai ajudar bastante PT e vai conseguir sobreviver solo. O problema da Eneripse é o sustain. Ela tanca bastante, ela cura. Sim, o problema é que é só isso que ela faz. Ela não faz mais nada além disso. Ela também dá dano, só que o dano dela é mais... Como que eu posso dizer? É mais específico para certas coisas. Por exemplo, ela tem um dano bem forte em veneno. Ela pode envenenar os alvos. Só que o dano atual dela agora tá bem bruto também. Você vai conseguir sobreviver com o dano normal dela. Porém, não é a melhor classe para se jogar solo, cara. Essa classe é focada em 100% de PT. Você vai se dar muito bem se você tiver uma Neripse na PT. Já que a classe revive, cura e dá suporte. Você viu que essas três coisas é mais focado no segundo sujeito, tá ligado? Na segunda pessoa, assim. Focado não nela, e sim na pessoa que tá ali na PT. Ela consegue dar os buffs pra ela também, porém não é um buff tão bom quando focado nela. Já que ela vai precisar gastar para dar o buff pra ela. E acaba sendo muito gasto para pouco dano. Eneripse eu vou deixar aqui no mediano. É um ótimo suporte. No suporte eu deixo aqui no muito bom. E no Realer também muito bom. Só que para sobreviver solo e jogar solo assim, vai ficar no mediano mesmo. Não gostei muito de jogar com Eneripse solo não. Próximo aqui vai ser nosso Feca, o Zé Escudinho. O Feca, ele é bom, porém ele só é bom em PT. Nunca vi um Feca se dar tão bem que nem as outras classes jogando solo, já que o Feca depende de tapete, tem um dano bom, tem um dano bruto bom, porém depende dos tapetes para dar dano. Quando você vai falar de Feca dano, as pessoas só falam de Feca tapete, não tem outra opção além de Feca tapete. E acaba sendo uma coisa chata, tá ligado? Porque você não quer só depender de tapete. O Feca depende do tapete para dar dano. Você coloca o tapete lá no chão, o mob começa o turno nele e toma um dano absurdo. Porém é só isso. Se o mob, sei lá, teleportar ou tiver alguma invulnerabilidade, invulnerabilidade, não sei falar essa palavra, mas o mob tiver alguma restrição de dano, ele não poder levar dano de certa forma, o Feca acaba sendo inútil, já que o dano dele se baseia no tapete. Porém, para tancar PT, não existe classe melhor que o Feca. O Feca tanca muita PT, podendo lotar personagens de shield em uma skill só e tendo o defesado, que é a habilidade da classe. Ele consegue tancar a classe ali de uma forma que o mob não vai conseguir matar ela, a não ser que tenha um debuff específico de morte que vai matar em 2 turnos, aí sim. Agora, se for no dano bruto, o Feca consegue defender tudo, literalmente tudo. Pode ser dano de fogo, água, zona, alvo único, distância, corpo a corpo, o Feca tá lá para defender. Sem contar que ele dá um suporte muito bom para PT, ele é uma classe muito boa no suporte, batendo de frente com o Zobal, que o Zobal é uma classe muito boa no suporte também. Só que pro Feca, ele perde, já que o Zobal é o misto entre suporte, rally e dano, e o Feca é o misto entre suporte e tanque. O Feca é tipo aquele bloco do robô que vai tancar e só vai fazer isso. O problema do Feca é que ele não tem cura. Ele não se cura bem. E se ele pegar contra um mob que tem muito veneno, tipo outro Feca tapete, acabou o jogo dele. É só isso mesmo. Ele não faz mais nada além disso. E é isso. O Feca eu vou deixar aqui na classe médio. Pra tanque ele é super bom, ele é nível Deus. Mas agora para sobreviver solo ele deixa muito a desejar. Ele se dá bem em PT, só que solo ele chora. Esqueci aqui de falar aqui das builds aqui da classe. Desculpa que eu tô meio com sono. Mas o Yop aqui, ele vai ser corpo a corpo. Tem distância também, mas não fica bom. E tem o tanque, o off-tank, que é o Yop parrudo e com menos dano. Serve muito. O off-tank dá muita vantagem pro Yop, porém é aquela coisa, se o mob vir em distância, acabou pra ele. Próximo aqui vai ser Eneripse, falando da build, né? As builds de Eneripse é a dano, Realer, off-tank também, que é um Realer com tanque. E dano corpo a corpo não fica bom na Eneripse, não tente. É muito ruim o dano corpo a corpo dela. Ela é mais focada no dano à distância.
E a bully de suporte aqui, ela se dá muito bem no suporte. O Feca aqui vai ser dano muito bruto, porém com certas especificações, como ficar em cima do tapete do Feca, que ele acabou de limpar, ou ficar em certo lugar, aí depende muito dessas coisas. Então, o dano dele deixa a desejar um pouco. O dano dele pode ser tanto distância quanto corpo a corpo. Vai se dar muito bem nessas duas coisas aí. Porém, é aquela coisa, seguindo as condições. E a bulha de tanque suporte, que é a melhor que tem, que as pessoas mais usam. E próximo aqui vai ser Sadidinha aqui. A Sadida é meio que uma mistura de Feca com Zobal, sendo uma classe muito boa, extremamente boa, tendo dano, tanque, realer, cura, ou realer e cura é a mesma coisa, tendo dano e tanque, realer, que mais? Suporte e entrave. A Feca não. A Sadida consegue manter o mob no lugar que você quer, já que ela tem as bonecas, que nem a bloqueadora, ela consegue mover o mob ali. A própria Sadida também pode mover, porém o foco da Sadida é o suporte. Ela consegue dar suporte de resistência, suporte de cura, suporte de dano e nerfar o mob com resistência, tirar o dano do mob e também deixar o mob com veneno. Porém, o veneno é mais um foco em algumas builds, como a Sadida dano, vai precisar do veneno. E a Sadida também é um ótimo dano. Eu não sei porque algumas pessoas não usam. Eu sei, na verdade eu sei, é porque o suporte dela acaba sendo melhor que o dano. Mas a Sadida dano acaba sendo muito útil. Eu mesmo usava a Sadida dano para fazer falha. Ela fazia a falha muito bem, ajudava a minha robô muito bem e não deixava na mão. O problema da Sadida é que ela faz tudo isso, mas faz aquilo bem mal feito, tá ligado? Ela consegue curar, mas a cura dela se limita a algumas coisas. Ela consegue dar shield, porém ela também dá um buff muito horrível. Buff não, um debuff muito horrível que você fica com menos 100% de shield recebido por 3 turnos. Então se o mob tiver muito dano, 3 turnos ele já vai conseguir se levar embora, porque o Sadida não vai conseguir dar o suporte com shield. E ela também deixa a desejar em alguns buffs, já que o buff dela se baseia em buffar dano e curar, e dar um pouquinho de shield. E o reviver dela é porco, horrível o reviver dela. Ela revive e deixa estabilizado, e além disso dá o debuff de menos 100% de shield, e acaba sendo horrível. Imagina assim, você morre aqui num glifo de morte aqui, o glifo da morte instantânea. Você precisa reviver e remover o personagem daquele lugar, senão ele vai morrer de novo. Então com a Sadida já não dá. Por exemplo, o DG do Rapiodo lá do Shelorion presente, a Sadida é horrível para reviver personagens que estão mais na borda do mapa. Então no reviver o Zobal ganha. Zobal e N ganha de lavada, já que o Zobal pode reviver e além de reviver dá um buffinho ali. E a N também pode reviver de qualquer distância sem como que falam? Sem prender o mob em algum lugar. Então a Sadida deixa a desejar nisso. As builds da Sadida, como falei, é dano, tanque, suporte e entrave, sendo o foco dela em suporte. E ela vai... Nossa, acho que eu não falei a lista do... Ah não, falei sim, ela vai ficar no mediano aqui. E ela vai ficar no bom, já que ela faz o que o Zobal e o Feca faz. E faz um trabalho bom. Próximo aqui vai ser a Eno. A Eno aqui é uma classe mais focada no entrave, ela é uma classe muito forte, consegue dar muito dano mesmo, porque é uma classe que tira resistência com facilidade. E todo mundo sabe que personagem com pouca resistência não se dá bem no jogo, você tem que ter bastante resistência a tudo. Por exemplo, a Eno consegue dar dano em boss, dá muito dano em boss. Sem contar que ela dando dano já vai nerfar o boss pra a PT bater. Ela é aquela personagem que manda um entrave legal ali. Ela tira muito PM, sem contar que ela consegue puxar e... só consegue puxar e trocar os mobs assim de lugar, bem pouquinho. E o foco dela é dano e entrave. Ela tem um tanque que vai ser um entrave, porém eu prefiro a Eno dano, já que... A Eno dano não. A Eno com dano, porque ela se torna uma classe mais versátil, ela se torna uma classe que vai
tanto ajudar a PT quanto bater no mob ou no boss e matar. E o problema da Eno é que ela não teleporta, ela não tem nada para teleportar, além do Perfuratross, só que não é uma coisa única dela, não é uma skill dela. Ela não consegue se teleportar bem, e isso acaba atrapalhando muito, porque, por exemplo, aqui dos bichinhos aqui, ó, ele consegue teleportar você, ele também, o Sran, o Kilorf, o Yop, ele não consegue tão bem também, eu esqueci de falar dela. O Feca, a Sadida não consegue também. E a Eno, esses três aqui, ó, não se teleporta tão bem, não consegue se mover tão bem na batalha. O bônus da Eno é que ela consegue virar o bichão lá peludo, o Perfurazerker, que é um bicho muito bom, só que fica focado no corpo a corpo. Aí acaba meio que atrapalhando um pouco o equilíbrio ali entre a Eno entrave e a Eno entrave não, a Eno dano, porque já que ela vai conseguir, no dano normal ela consegue pegar distância corpo a corpo, e a Eno ali no entrave. Eu já prefiro a Eno dano, como eu falei, e o nível aqui dela vai ser médio também, porque tem muitas outras classes aqui que tira resistência. Eka Flip aqui tira resistência, Zobal, que mais? A N tira resistência também. O Feca não tira resistência. A Sadida tira resistência e acaba roubando o papel da Eno, já que o único bônus que a Eno tem é isso. É trocar o PA por PM e tirar resistência. Acaba deixando ela bem fraquinha, já que qualquer outro personagem aqui consegue fazer o trabalho dela. Então vai deixar ela aqui no mediano, ela não serve para esse papel. E o próximo aqui é o Heliotrope. Heliotrope é uma classe que divide as... Opa, esqueci de falar das builds aqui. Falei que é mediano, e as builds são entrave, distância e corpo a corpo. Tendo também o suporte, só que o suporte já comba com o entrave ali, então fazendo o entrave você já consegue fazer o suporte. E bora para Heliotrope aqui. O Heliotrope é uma classe muito forte que divide opiniões, porque tem muita gente que fala que ele é forte e tem muita gente que fala que ele é fraco. E a coisa é que ele tem muita coisa, ele tem muita variedade de skill, muita variedade de habilidades, porém ele acaba deixando a desejar em muitas delas. Por exemplo, ele consegue dar um dano bom com algumas skills, só que se o mob chegar perto dele com a skill que ele usou, que deixa o debuff lá no mob, o debuff já some. Então um Yop contra um Heliotrope, se o Heliotrope não correr, o Yop leva, muito fácil. Ele também tem os portais, que os portais dão muita mobilidade para a PT inteira, porém tem uma certa distância ali para andar nos portais, a partir de 6, não, acho que é mais de 4 células ali, você já começa a levar um debuff que é menos resistência e menos dano. Dano por cento de dano. Dura 2 turnos esse debuff e chega um certo limite do debuff que você já não consegue passar pelos portais. Aí você tem que esperar o debuff passar para fazer isso. O Heliotrope consegue dar muito dano, porém com muita coisa específica ali. Eu já acho o Heliotrope forte, só que ele deixa a desejar muito nas habilidades. Então aqui no tier list eu vou deixar ele no não é bom, não gosto de usar Heliotrope para fazer as coisas. Ele tem cura, ele tem shield, ele tem? Não, acho que ele não tem shield. Pelo menos shield bom ele não tem não. E por isso que ele deixa a desejar. As builds aqui do Heliotrope são a corpo, a distância e só. Ele não tem mais além disso aí. Ele tem um suporte, mas é bem horrível, já que depende dos portais. Então essas coisas. Mas é aquela coisa, né? Se você acha a classe divertida, se você achou que a classe vale a pena o seu tempo, vai com ela, mano. Não tem nada de pedido aqui. O tier list é mais para mostrar para vocês o quão fácil é jogar com a classe. E o Heliotrope não é fácil de jogar não, cara. O Heliotrope é bem difícil de jogar. Se você não tiver no mínimo uns 5 PhD aqui de engenharia, você não vai conseguir usar o Heliotrope bem. E ele vai ficar aqui no não é bom. Próxima classe aqui é o meu Mine aqui. A classe que eu sempre joguei. E ela tem muita dificuldade aqui. E é verdade. É a classe bem difícil de jogar. É uma classe muito complicada. Porém, é uma classe muito versátil. Ela consegue ser suporte, tanque e dano na mesma build.
O foco dela é tanque e dano, porque ela tem as habilidades mais focadas para isso, conseguindo ser versátil e transformar ali no meio a meio, num suporte tanque e num dano tanque ali, no off tanque. A classe consegue ter habilidade para tancar, habilidade para dar dano e habilidade para suporte na mesma build. É impressionante essa classe. Porém, deixa muito a desejar também. Ela é tipo a Sadida, faz de tudo, mas não faz nada bem. Ela consegue dar dano, porém não é um dano comparado com o do Yop e com o do Sran, nem do Kilorth, não chega nem perto. Mas é um dano que, se você fazer um set bom, você consegue potencializar os danos e transformar ele num meio Yop. Ele vai ser meio Yop, mas não vai ser tão forte que nem o Yop. E é uma classe que consegue dar um suporte muito grande para PT, tendo um suporte de mobilidade, você conseguindo levar as pessoas de um lado para o outro sem gastar muita coisa com os trilhos dele, né? E o bônus dessa classe aqui é o Stasis. O Stasis funciona da seguinte forma. Tem muita gente que não entende como o Stasis funciona, mas eu vou explicar aqui agora para voz de fumante. Explicar aqui agora para vocês. O Stasis funciona assim. Ele pega o maior elemento do seu robô e a menor resistência do alvo. Por exemplo, se o maior elemento do seu robô for aqui a cor vermelha, ele vai pegar a cor vermelha e não vai pegar as outras cores. E se a menor resistência aqui do alvo for roxo, ele vai pegar o vermelho e bater no roxo. Mas você sabe que para bater no roxo tem que ser roxo. Mas ele consegue burlar isso de para bater no roxo ser roxo e consegue bater no roxo com vermelho e dar muito dano. Vai ser como se você estivesse usando uma skill vermelha, só que dano, ou como você estivesse usando uma skill roxa, só que com dano vermelho. É muito boa essa parte da classe, ela consegue te deixar numa liberdade grande para você jogar, já que, por exemplo, aqui o Kran depende de 2 elementos, o Eka também 2 elementos, o Zobal ele fica em um elemento só, porque é mais água e fogo, mas ele usa mais o fogo, o água quer dizer. O Sran também é a mesma coisa, o Yop fica só no ar. E já o streamer aqui, você consegue focar em um elemento só. Você consegue focar em um elemento ou focar em todos, já que se você quiser. Mas eu aconselho focar em um elemento só, já que a classe tem o Stasis e consegue transformar esse elemento em todos. E eu vou deixar ele aqui no muito bom, já que é uma classe que consegue sobreviver solo. Eu joguei minha vida inteira não, desde o dia que eu comecei a jogar Wakfu, eu joguei de robô, e posso dizer que é uma classe que vai sobreviver muito bem solo, já que tem cura, consegue curar praticamente 100% do PV com uma skill só, e tem tanque, consegue ficar full shield com uma skill só. Próximo aqui, deixar aqui no muito bom, e as builds são praticamente quase todas, tirando o Realer e só. Ele consegue dar suporte aqui em mobilidade e também consegue dar uns buffs de dano e tirar a resistência do alvo. Também consegue dar dano, ser tanque e no entrave ali, já que ele consegue tirar PM também. Então a única build que não vai ficar boa aqui nele é o Realer, já que ele não cura aliado e nem revive. Próximo aqui vai ser o Humper Mago. Humper Mago é uma classe extremamente difícil de jogar. Eu joguei com ele e bobeei muito, eu precisei de muito tempo para entender como a classe funciona. E a classe funciona como uma classe com todos os elementos, como é óbvio, né, já que usa o elemento aqui. Só que funciona como uma classe muito forte em elementar. É uma classe que consegue ser totalmente versátil, podendo curar, dar dano e tancar. E tendo buffs ótimos também para aliado. E ele consegue dar PA, PM, alcance, dar % de dano recebido em mob. O mob vai receber mais dano de certo elemento. E também consegue tancar o próprio personagem. Ter o auto tanque aqui. Podendo ficar tanto distância quanto corpo a corpo ali. Tendo uma mobilidade bem grande com as skills. O problema é que a classe é muito difícil de jogar. É extremamente difícil. E deixa a desejar um pouco no sustain dele e na jogabilidade, já que dependendo do tipo de Humper Mago que você fazer, você fica uma classe de 2 skills só, você fica usando só 2 skills. Lembrando que não é só ele que acaba sendo classe de 2 skills, por exemplo, o Sacker acaba sendo uma classe de 2 skills, o Kran, quem mais? O Sran
O Kilorf não, o Kilorf consegue variar bastante. E só, esses 3 aqui. Você, esses 4. E você. Só que a classe não deixa de ser forte, é uma classe muito forte, contendo ótimo dano e conseguindo tancar bastante. Porém, eu vou deixar ele aqui no mediano, já que é uma classe que não consegue sobreviver tão bem assim sozinho, depende um pouco de PT. Até consegue sobreviver sozinho, mas depende muito de PT. E depende de algumas skills também. Acaba deixando o jogo muito chato, porque você fica só em 2 skills, usando uma skill, usando outra, usando uma skill, usando outra. Então vou deixar ele aqui no mediano. As builds aqui do Humper Mago vai ser que nem o do robô aqui. Ele funciona de Realer, lembrando. Só não revive. Então, qualquer build que você quiser focar aqui nele de suporte, Realer, tanque e dano, você vai conseguir. Mas é aquela coisa, ele faz tudo, mas é melhor ter um foco ali do que deixar ele bem misto. E é isso, ele vai ficar aqui no mediano, porque acho bem difícil jogar com ele. E o próximo aqui. O próximo aqui é o Shelor, Mago do Tempo. O Shelor não tem essa dificuldade toda. Se você for um pouquinho formado em algumas coisas, você já consegue entender como o Shelor funciona. Ele é uma classe muito entrave, ele tira muito PA. Lutar contra o Shelor em PVP é horrível, já que você perde muito PA. E uma classe que bate de frente com dano do Kilorf. É uma classe que, se quiser, consegue explodir mob ali facilmente. O problema do Shelor é que é aquela coisa. Ele bate um turno, recarga no outro. Bate um turno, recarga no outro. Ou ele é de terceiro turno. Ele fica 2 turnos farmando para depois dar um dano. E acaba sendo chato. Você não quer esperar isso tudo para conseguir dar dano. Ele fica muito chato. E o sustain do Shelor é muito horrível. Ele é horrível no sustain. Não é ótimo, não é bom no sustain. O suporte dele depende também de PA. Vive só no PA. Tem uma skill dele que se chama Premonição. Essa skill trava os seus PV quando o Shelor usar em você. Tipo, se você tiver 50 de PV, ele vai travar os 50 de PV. Porém, se você perder 25 de PV, que vai ser 50% de 50, você vai acabar ali perdendo a skill. Você não vai conseguir mais voltar com os PV. Agora, se você perder, sei lá, 24 e o mob passar o turno e chegar no seu turno, você consegue recuperar o dano que o mob te deu. Só que você não pode perder mais do que 50% do PV enquanto estiver com a skill. E é isso, essa classe aqui é muito boa no dano, só que deixa a desejar no sustain. Não é tão boa para jogar solo, depende mais de PT para jogar. Só que é uma classe, se você está procurando classe dano, o Shelor é o que você está procurando. O problema também que eu falei que não é tão difícil, mas para dar dano você tem que seguir umas certas funções ali. Você tem que pegar, ligar a distorção. Não, você tem que jogar o quadrante, ligar a distorção, pegar PA, pegar o PA de novo na skill de PW ali. E usar uma skill de 4PA no quadrante que vai fazer o relógio girar. Só que para fazer isso todo o turno acaba sendo chato. Aí você acaba perdendo muito tempo e ficando só em uma função só. E acaba sendo chatinho. Mas para dano ele é ótimo. Vou deixar a classe, o nível dele aqui em bom. Ele é bom, mas o sustain dele é... Não, vou deixar em médio. O sustain dele deseja muito. Ele consegue dar muito dano e curar bastante, porém não forma shield. Horrível para formar shield. Próximo aqui vai ser o Osamodas. Osamodas é uma classe muito versátil. Tem dificuldade baixa de jogar. Não é difícil jogar com Osamodas. E o Osamodas é uma classe mais interativa com o mundo do Wakfu, já que ele consegue capturar os mobs ali do mundo do Wakfu. Você pode ir em certos mobs e capturar alguns. O problema é que ele depende de certas coisas. Por exemplo, ele depende do mob para sobreviver. Se ele não jogar um mob ali, ele perde metade da habilidade dele. E acaba sendo uma... Opa, esqueci de falar aqui da build de Shelor, que é focada 100% em distância. Você não consegue fazer outro Shelor além dos distâncias. O corpo a corpo do Shelor é muito ruim. E o suporte também é muito ruim. Então deixa mais no Distance of Tank ali. Voltando aqui. O Osamodas depende muito do pet dele, cara. Se você não jogar o pet, você vai perder metade da habilidade da classe. Isso acaba atrapalhando você no jogo, já que, por exemplo, deixa eu ver. O Sadida consegue ser mais completo do que o Osamodas, mesmo tendo menos funções do que o Osamodas. E acaba sendo meio chato jogar com o Osamodas e depender do pet. E eles têm muitas... O Osamodas tem muita build focada em pet e
na outra opção dele, que é o dragão. Só que o dragão é complicadíssimo de usar. Tem gente que não sabe como fazer bully de dragão, porque é muito difícil de fazer bully de dragão. E acaba sendo uma classe muito complicada no sentido de bully. Fica tipo, como que faz pra o pet dar dano? Como que faz pro dragão dar dano? Como que faz pra ser suporte? Fica nessa dúvida. Porém, se você saber tudo sobre a classe, ela se torna uma classe extremamente forte, podendo dar um suporte ótimo. Aqui o apoio dela é verdade. E danos ótimos, podendo levar personagens tanque como o Feca em um turno, com os 2 pets. Porém é uma classe que fica num estado muito vulnerável ali. Se os pets morrer, ela fica sem opção de bater, ela tem que farmar coisas. E ela depende muito do PW também. Se acabar o PW dela, ela tem que esperar um pouquinho de turno, tipo, gastar uns recursos para recuperar PW. E acaba sendo uma classe muito vulnerável nesse sentido. O tier list da Oz vai ser muito bom também, porque ele consegue bater de frente com o robô aqui. Mesmo com o robô não fazendo muita coisa, ele é forte, mas o Oza dá mais funções que um robô aqui, já que o Oza pode ser Healer, suporte, dano e tanque. O tanque do Oza fica muito bom, eu já testei. E é uma classe assim que não vai te decepcionar tanto, porém a dependência dele nos usuários, dependência dele nos pets assim, acaba sendo chato, acaba atrapalhando bastante. Então ele vai ficar aqui no muito bom, mas com aquele receio de bullet, de como fazer bullet. As bullet aqui do Oz é dragão, que é mais focado no corpo a corpo. 2 pets, que é mais focado nos pets mesmo. No suporte, que você pode dar um suporte grande, dando PA, PM, shield, cura, alcance, acho que tem um pet que dá alcance dele, algum pet ali. No tanque e no entrave, já que os pets dele também pode ser tanque, suporte, healer e entrave. Então, a lista dele aqui vai ser muito bom. Ai, meu olho tá coçando. Próximo aqui vai ser o Panda. O Panda é uma classe extremamente forte, sendo forte em todos os atributos dele, que vai ser cura, posicionamento e tanque. E tem mais um aqui que deveria ter colocado aqui, que é o dano. O Panda consegue dar muito... O Panda, como eu tô falando, consegue dar muito dano mesmo. Se você focar no dano do Panda, ele vai ser uma classe extremamente forte. O problema do Panda é que ele é muito monótono de usar. É muito tipo... Ele tá em quase toda PT, já que o foco dele é posicionamento. Você vai se posicionar ali, posicionar os mobs, posicionar você no lugar ali de forma muito boa. Porém é uma classe que deixa a desejar, já que você deixa tipo, faz uma build para ele, faz as coisas ali e fica nisso. Ele acaba sendo muito bom para tudo e acaba sendo chato de jogar com ele, porque demanda tempo jogar com ele, você precisa pensar muito de jogar com ele. Mas não é uma classe difícil nas passivas. Passivas assim, skill é bem autoexplicativa dele. Porém, é aquela classe que você fala, nossa, é muito forte, nossa, e tá em toda PT, mas não tá te deixando feliz. E o Panda que eu deixei na lista muito bom. Ele é uma classe muito boa. Consegue se sobreviver sozinho e carregar a PT ainda se ele quiser. E o foco do Panda ali é o tanque e o posicionamento. Também dá para fazer dano, você não vai perder muito tanque se você fazer uma build de dano. E vai ficar daorinha, o Panda é bem da hora de jogar, eu tenho um, por sinal. E é muito forte, ele vai ficar aqui na lista muito bom. E as builds aqui do Panda é Healer, se você focar no Healer, você consegue curar melhor que uma N às vezes. Porque o bom da N é que ela cura em zona, né? A cura da N é mais focada em zona e alvo único, e ela cura muito. Já a do Panda é focada em um personagem só. Você vai curar muito, mas vai ser só aquele personagem só. E o tanque do Panda, que ele é praticamente uma pedra imovível. Ele é uma montanha viva. Cara, tem Panda que consegue suportar uns 5 turnos com Kilorf dano ali. 5 é pouco ainda, porque ele consegue tancar muito. E diferente do Feca, ele cura e farma shield. Isso é ótimo para tanque, já que o Feca depende de escudo. O Panda não depende de escudo. O Panda depende de
está ali na arena. Se ele tá ali na arena, acabou, cara. O Panda é muito forte. Porém, é aquela coisa, vai deixar seu jogo meio entediante? Vai ser muito forte? Vai. Mas não vai ser aquela coisa divertida de se jogar. Você, até às vezes a pessoa acha divertida, só que eu mesmo não sinto a emoção de jogar com o robô aqui jogando com o Panda. O robô me dá bem mais diversão no jogo do que o Panda. Diferente de outras classes também. Outras classes dá mais diversão que o robô, só que ainda prefiro o robô. E a lista aqui do Panda vai ser muito bom. E as builds aqui vai ser, como eu tava falando, Realer, tanque, suporte e dano. Acabou essa lista aí. E por último aqui, e não menos importante, vai ter nosso Ladino, nosso ladrão das bombas aqui. O Ladino era uma classe muito boa no dano, ainda é, mas era uma classe que só servia para dano depois do rework dele. E ele se tornou uma classe bem versátil de se jogar. É uma classe que consegue curar e dar dano, sem contar que tem as bombinhas dele. Porém é uma classe difícil de se jogar, já que o Ladino ele depende de estratégias do seu jogo. Se você tiver uma boa estratégia, você consegue sobreviver solo e explodir os mobs tudo. Porém, se sua estratégia for só bater, vai ser melhor você pegar um Sacker da vida aqui, cara. Porque o Sacker só bate. É, viu? Até deu uma risadinha aqui. Mas é isso, o Sacker só bate, o Ladino tem que pensar. Ladino é muito bom para jogar em PT, só que o foco vai ser ele. É que nem o Yop, o foco tem que ser ou Yop ou Ladino, já que o Ladino depende das bombas. Ainda depende das bombas. Tem muita gente que vai falar assim: ah, ele dá dano normal mesmo, mas ele ainda depende das bombas, cara. Ele consegue dar dano normal, só que o foco dele é as bombas. Então, se você quiser uma classe para explodir boss, tipo explodir literalmente, vai ser o Ladino. Porém, é aquela coisa: se você não souber jogar com estratégia, escolhe um Sacker, um Kran, um Yop, que seu jogo vai ser mais facinho de se jogar. Agora, Ladino, Shelor, o robô aqui e o Heliotrop, você tem que ter 7 PHD para jogar com eles, cara. É muito difícil de jogar com eles. E a classe é muito forte, tendo habilidade de teleporte, tendo um pouquinho de suporte ali, tendo um dano absurdo e tancar também absurdo. O problema é que é muito dependente das bombas que nem o Oz. O Oz é dependente do pet e o Ladino é dependente da bomba. E o rank dele ele vai ser bom. Não passa disso o Ladino. Ele consegue ser ótimo para matar boss tipo facilmente. Aqui do maior dano aqui quem tem é o Ladino. Não tem nenhuma outra classe aqui que supera o dano do Ladino aqui. Então, as outras classes que tem que abaixar a bola pro Ladino, já que o maior dano é dele. Porém, ele não é versátil que nem as outras classes. Ele só fica na bomba e no dano. Ele não faz mais nada além disso. E as builds do Ladino pode ser distância, corpo a corpo, porque ele tem uma grande versatilidade ali. Ele tem, eu esqueci o nome da habilidade dele, que ele troca entre distância e corpo a corpo. Aí na mesma build você pode usar distância ou corpo a corpo. E ele consegue ser muito explosivo, um dano muito explosivo assim do nada e ser muito forte. Porém, em PVP solo assim, ele não é tão forte, já que ele depende das pessoas, os outros jogadores tomar tempo do mob para ele focar em um só e depois explodir. Agora se for ele sozinho ali, as coisas complicam, cara. E esse foi o tier list, gente. Aí, falando das... Esqueci aqui, eu sou muito complicado. Esqueci de falar das builds aqui. Vai ser distância, corpo a corpo. Suporte não tem, tanque tem, mas não é aquele tanque tipo Fek Panda. E só. Ele não faz mais nada além disso. O dele vai ser bom, porque ele é... Bom não, vai ser mediano. Porque ele é fortinho, mas deixa muito a desejar também. E esse foi o tier list, gente. Espero que vocês tenham gostado. O tier list pode parecer meio amador, mas é porque eu não sei fazer um tier list perfeito assim, que nem os caras fazem de pegar aqui a classe, colocar aqui no quadradinho de muito bom, eu não sei. Aí eu tô fazendo do meu jeito aqui, explicando sobre vivência aqui que eu já joguei. Já joguei com todas as classes aqui. Joguei bastante, fiz falha com cada uma delas e gostei muito das classes. Agora, eu vou explicar aqui também. Se você estiver procurando um dano bruto, foquem em Sacker, Shelor, Osamodas aqui.
e Cran. E Yop também. Dano bruto é nesses daí. O Eno também, mas o Eno... Não, o Eno também. E Eno. O Humper é dano bruto, mas depende de muita coisa. E Sran. Não, vou colocar aqui, ó. Vai ser Cran, Sacrier, Sran, Kilorf e Yop. Passar. O Eno, o Humper, o Shelor, Osamodas e Ladino. Ladino depende da bomba. E vai ser esse. Esses daqui são 100% dano bruto. Você pode ir ali jogar as coisas e dar dano, que vai dar dano normal. O robô também seria dano bruto, mas depende de muita coisa para ele ter um dano bruto bom. Então vou deixar esses aqui. Agora, se você está procurando versatilidade na batalha, procurando aquela batalha que vai te deixar entre nem lá nem cá, você sabe que você pode ganhar, mas você sabe que vai demorar um pouco e você tem chance de perder, vai ser Eka, Zobal. Kilorf não tem um sustain bom, então não vou indicar ele. Sran é papel, apanha muito fácil. Cran só fica à distância, então não dá para levar em conta ele. Sacrier depende de corpo a corpo. Zobal não depende. Eka não depende. Yop depende. N consegue ter um equilíbrio ali entre tancar e dar dano. Feca também, mas o Feca depende mais do dano, porque ele, se você pegar e fazer um Feca tanque, ele não vai dar dano. Ele vai demorar muito para terminar as batalhas. Mas se você fazer um set de dano ali para ele, você consegue sobreviver legal com ele. Vai ser Sadida não. Eno consegue ter versatilidade, consegue curar. Tem uma passiva da Eno que consegue te trazer de volta à vida, sem precisar de Realer. Se você terminar morrendo numa mina de prata, você pega e vai ficar deitado no chão. Aí depois, acho que de 2 turnos, você levanta ali e continua a vida como se nada tivesse acontecido. O Heliotrope, porque ele consegue fugir e ficar perto. E tem cura, ele só não tem shield, mas pra que shield se você vai ficar de distância? Mas ele pode ficar perto também. O robô acaba sendo o mais versátil dessa lista aqui, podendo farmar shield, 100% de shield, sem precisar gastar nada. Ele só passa o turno assim e as torrinhas dele farmam o shield ali que você precisa. Sem contar da cura também. A cura com uma skill ele fica quase 100% full e acaba sendo muito bom. O Humper Mago, ele também consegue ser versátil. Porém, a versatilidade dele depende da build. Se você fazer uma build de full elementar, ele vai ser versátil. Vai conseguir buffar, curar, tancar e dar dano. Porém, se for uma distância, você já perde metade dessas coisas. Shelor não. Osa consegue também ser versátil. Se você fazer um Osa mais tanque, focado num dano prolongado, você dá menos dano. Só que ao longo do tempo você vai tirar um pouquinho de vida do boss ou do mob. Você consegue se dar bem sozinho, já que o pet pode curar e o Osa pode bater. Você pode ficar ali com Osa dragão e o pet te curando, ou você pode ficar com Osa distância e o pet batendo lá no meio. E fica muito bom. Panda é ótimo para isso, ele consegue tancar muito bem com algumas passivas, sem perder dano. E também consegue se dar muito bem ali, farmando shield e curando. E Ladino, o novo Ladino tá curando bem e também tá farmando bastante shield, porém que ele não tá dando um dano tão bom sem depender das bombas. Agora na parte do suporte, eu indico para vocês o Eka Flip. Eka Flip tem muito suporte bom, o novo Eka Flip tá com suporte ótimo, tendo suporte de PM crítico, revivendo, cura também, ele é um ótimo Realer com cura. Ele também pode dar um dano absurdo, ele consegue dar buff com as cartas, tirar resistência e é isso. Ele é muito versátil nesse ponto, porém é aquela coisa, ele não faz nada direito também. Zobal. O Zobal é um ótimo suporte, ele bate de frente aqui com Eka e com Sadida. E olha que são 2 suporte em potencial aqui. A N não é suporte tão bom e o Feca é um ótimo suporte também. Mas aqui estão falando do Zobal. O Zobal dá dano, cura, dá shield, dá suporte com buff. Ele consegue dar alcance crítico. PA ele dá por cento de dano. Ele consegue empurrar, puxar e teleportar. Também consegue locomover um mob, fazendo um mob seguir ele. E tem outros buffs aí. Se você quiser ver os outros buffs, escolhe a classe aí e testa aí. Eu não tô falando da classe no monoconta. No monoconta tá um pouco diferente. Eu tô levando em conta do Roblox, mas vai ser quase a mesma coisa.
que mais? Agora passando aqui para os próximos vai ser N consegue dar um suporte ali, mas não vai ser tão ótimo que nem o do Zobal e das outras classes, então não vou indicar ela para suporte. O Feca consegue dar muito suporte, dando PA, sim, recuperando PA, dando PM, dando shield, resistência, defesado, que te deixa praticamente mortal por um turno. Você perde muito dano, mas você ainda consegue bater. E consegue também diminuir e aumentar o porcento de dano. Se você tiver 10% de dano, o Feca consegue aumentar para 30%. Agora, se o mob tiver, sei lá, 3 milhões de por cento de dano, o Feca consegue abaixar para 30%. Então, se o boss estiver batendo muito, matando um por turno, o Feca pode acabar com isso, deixando o boss bem fraquinho. Sadida, com o que eu já falei, ele dá um suporte ótimo, tendo o reviver ruim, mas ainda revive, já é melhor do que nada. E dá um suporte muito bom com as bonecas, podendo nerfar mob e buffar aliado. Heliotrope não tem buff bom. O robô tem buff, mas não é aquele buff maravilha que você vai querer no suporte. O Romper Mago também tem buff, mas também não é aquele buff maravilha. E sobrando aqui de buffer o Osamodas aqui. O Osamodas tem muitos buffs aqui, mas é mais focado no tancar a pessoa do que dar buff. Então não vou indicar ele aqui também. E agora, se você quiser um tanque não tem segredo. Ou vai ser Feca, ou vai ser Panda, ou vai ser robô. A lista de tanque vai ser aqui, ó. O robô em terceiro, o Feca e o Panda aqui em primeiro. Não tem tipo... Ah não, vai ser aqui terceiro, segundo e primeiro. Aí vocês vão falar, mas por que o Feca em segundo? Ele não cura. Tanque que não cura acaba sendo um tanque horrível, porque não vai curar, não vai conseguir se manter vivo, vai depender de Realer. Agora, se você quiser um tanque só para 2 personagens, Panda. Agora, se você quiser um tanque focado em defender quase todo mundo da PT, o robô, já que ele tem o thriller, pode fazer todo mundo correr para muito longe, e também ele tem a farm de shield maciça, ela consegue farmar shield em quase toda a PT. Deixa eu ver, são 2 torres, cada torre bate em 2 de distância. Formato de cruz, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vezes 2 vai dar 24. Ele consegue dar shield para 24 pessoas em um turno só. Então é ótimo para farmar bastante shield em várias pessoas. Mas não é aquele tanque que vai te ajudar a dar suporte para PT. É o tanque que vai ficar ali na frente do mob e acabou. Ele vai ficar preso ali com o mob. Porém fica muito forte o tanque dele. E o Sacker também, né? Esqueci de falar dele, mas o Sacker é um ótimo tanque. Um tanque muito forte mesmo. Sendo um tanque em potencial, podendo pegar mais de 50k de vida facilmente. E também tendo muito shield. Porém, ele é que nem um robô. É tancar e ficar ali perto. Ele pode tancar outra pessoa, ele recebendo todo o dano por ela. Mas acaba sendo meio inútil essa habilidade quando você precisa só tancar o mob. Então é isso. Esse foi meu tier list. Espero que vocês tenham gostado dessa lista aqui meio bugada, mas tentei trazer o melhor aqui para vocês. E eu falo isso por experiência própria mesmo. Já joguei com todas as classes, sei do que cada classe faz e sei como que sobreviver com cada classe. Eu gosto de jogar solo com cada classe e acabo testando muita classe, vendo qual classe vai ser melhor para isso ou para aquilo. Não sou especialista, lembrando que só tô dando minha opinião sincera aqui. Se vocês não quiserem ouvir minha opinião, é só sair do vídeo. Mas se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Dá like, se inscreve e falou!